Irmãos que não só os consideramos de forma não familiar, mas ao contrário, os consideramos sim pessoas muito próximas de todos nós. A proximidade nossa se dá especialmente pela experiência da nossa fé, por quem rezamos hoje também. E acolhemos aqui especialmente famílias que hoje vieram rezar pelo 7º dia de seus entes queridos. Nós, inclusive, nos tornamos irmãos próximos de vocês também por essa experiência difícil, a experiência da morte, que todos nós também deparamos com ela. E em meio ao sofrimento, em meio à dor, nós compartilhamos também da esperança que deve motivar o coração da gente, motivando a esperança que temos na ressurreição desses irmãos e também nossa. Eles, em primeiro, porque nos precederam numa casa do Pai, nós, quando de fato também fomos convidados por Deus a fazer essa experiência da confiança e segui-lo, ouvindo a sua voz, voz de Deus que guia-nos das trevas para a luz, da morte para a vida. E isso para nós é motivo de esperança. Caros irmãos e irmãs, também hoje nós nos encontramos e, ouvindo a liturgia desse fim de semana, também nos deparamos com experiências fortes, como a que vimos no Evangelho, onde o Senhor faz duas afirmações muito fortes, importantes. A primeira é aquela que diz respeito a um pecado gravíssimo, que se cometemos é um pecado sem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. Outra afirmação importante de Jesus é com relação àqueles que ele também considera como parte da sua família, todo aquele que escuta ou guarda ou faz a vontade de Deus. Duas afirmações importantes para nós. A primeira, que diz respeito ao pecado contra o Espírito Santo, o Senhor adverte no contexto em que o texto do Evangelho nos fez entender, ou nos faz entender. Como vimos, alguns parentes de Jesus estão escandalizados com sua palavra, com sua pregação, o fato dele voltar, há poucos dias sair da sua pequena cidade da Galileia, Nazaré, Galileia, e agora ele volta acompanhado de discípulos, pregando, falando do reino de Deus. Alguns já dizem até a respeito dele como um homem capaz de realizar milagres. E isso deixa os seus familiares, de certa forma, espantados mesmo, a ponto deles acharem que Jesus está fora de si. O que ele está falando? O que estão dizendo? Né? Quem ele pensa que é? Nós que o conhecemos, especialmente sua mãe, seus irmãos, como vimos no final do Evangelho, eles mesmos levam sua mãe ao encontro de Jesus. E nessa situação que aparentemente demonstra um desentendimento de quem Jesus é para os seus familiares e parentes mais próximos, né, também os mestres da lei que vão até Jesus. E se a família faz uma observação a respeito de Jesus, talvez mais leve, os mestres da lei fazem uma afirmação de Jesus muito mais pesada, dizendo: ele é um príncipe dos demônios, ele expulsa os demônios em nome de Satanás. Essa afirmação é muito mais pesada, porque se a primeira demonstra um não conhecimento de Jesus, ou um desconhecimento de quem ele é como pessoa divina, a segunda afirmação, ela é mais pesada, porque ela afirma uma realidade contrária, completamente contrária àquilo que o Senhor é, e mais pesada pelo nível da afirmação, considerar Jesus como sendo obra do mal, ou alguém que faz as obras do mal. Essa afirmação ela é mais pesada do ponto de vista do entendimento, porque essa afirmação é aquilo que Jesus vai considerar como um pecado grave. Não com relação à sua pessoa,
O próprio Senhor Jesus na cruz vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O próprio Senhor nos perdoa na cruz, mas ele que o pecado ao qual ele está se referindo, que não há perdão, é aquele que se opõe a toda a obra de Deus. Aquele que se opõe à obra de Deus, ou nega a obra de Deus, é grave, que não tem perdão. Que é a afirmação dos mestres da lei diante da pessoa de Jesus. Porque quando eles estão assim afirmando, eles estão a negar o que é óbvio, os sinais que Jesus traz, a identidade que Jesus, de alguma forma, embora velada, em alguns contextos, permite ser descoberta. Aquilo que para a família é mistério, motivo de escândalo, e que para os fariseus parece ser ainda mais fácil de ser compreendida, por causa da dinâmica da realidade em torno dele, da pregação, dos sinais e dos milagres. Portanto, Jesus vai advertir que esse pecado é grave, porque ele é aquele onde as pessoas, ou aqueles que afirmam, fazem como quem se opõe às realidades do reino de Deus. Isso é de uma gravidade muito grande. E por que o Senhor vai dar atenção a essas questões e falar, de certa forma, diretamente às autoridades e àqueles que estão ouvindo? A fim de que o Senhor possa quebrar a resistência de seus corações, quebrar a resistência que eles trazem com relação a Jesus e se abrirem a ela, a fim de que, vencendo esse pensamento pessimista a respeito de Jesus, possam de fato acolhê-lo como irmão. Acolher Jesus como irmão é algo muito significativo para nós. Quem o acolhe, ele também o acolherá. Ele também o receberá. Quem recebe Jesus na sua família, no seu coração, Jesus também o recebe na família de Deus, no coração de Deus, e o conduz a Deus. Portanto, essa experiência que Jesus fala e traz é, sobretudo, uma experiência que deseja nos reconduzir ao encontro daquele que é para nós fonte de esperança, de amor, que é Deus, o Pai de todos nós. Nós que precisamos resgatar essa origem nossa, né? A primeira leitura do livro do Gênesis nos lembra quando Adão se escondeu de Deus, quando Deus o chamou e ele havia comido da árvore que o Senhor havia proibido a Adão comer no paraíso. E Adão se esconde do Senhor e o Senhor diz: por quê? Onde estás? E ele: me escondi porque estavas nu. A nudez de Adão é muito mais do que a nudez física, do corpo. Adão se esconde porque Adão, de certa forma, está constrangido. O que constrange Adão? É porque, de alguma forma, além dele estar exposto, ele, de alguma forma, por meio do pecado que entra na sua consciência, ele começa a ter o sentimento também da malícia. Não havia necessidade de Adão e Eva tecerem vestes para si, até que o pecado entrasse no seu coração, porque não havia malícia no coração deles. E quando desobedecem, que é na verdade o grande pecado original, a desobediência, eles então estão constrangidos a ponto de se esconderem porque estão nus. A nudez, portanto, de Adão é porque ele de fato fica constrangido de Deus, porque ele expõe aquilo que o envergonha, aquilo que o constrange, expõe aquilo que de alguma forma o deixa constrangido diante de Deus. Não o seu corpo, não a sua constituição humana, não a sua realidade biológica, mas aquilo que vem de constranção, Eva e todos, homem e mulher, diante de Deus, que é a realidade do pecado. Por isso que ele tenta se esconder. No entanto, nessa tentativa de se esconder, nessa tentativa de se justificar, mas porque Eva me fez comer, Eva também tentando se justificar, a serpente me induziu ao erro. Nessa tentativa de justificar um e outro, nós vamos perceber, né, aquele afastamento de Deus, que nós nunca deveríamos, de fato, procurar fazê-lo. Afastar-se de Deus é motivo para nós vivermos a vida inteira
tentando ou nos escondendo dele. Aproximar-se de Deus é confiar e acreditar na sua bondade, no seu amor e na sua misericórdia. Portanto, o pecado original que vimos, ou ao reconhecimento desse pecado, deve nos levar à nossa condicional e lembrar que o erro, o pecado, não nasce com Deus, não tem origem em Deus. E nós, como seres humanos, também não somos totalmente ou completamente presos à realidade do pecado. A realidade do pecado é aquela realidade que estranhamente entra em nós, ou ocupa a nossa vida, quando nós também nos afastamos de Deus. O afastar-se de Deus é muitas vezes, o início ou a porta de saída, nem de entrada, a porta de saída da presença de Deus. Por isso, precisamos permanecer o quanto mais pudermos na presença do Senhor. Não nos afastarmos dele, procurarmos a companhia dele, procurarmos reconhecer em Jesus aquele que vem do alto, aquele que vem do céu, reconhecer em Jesus essa autoridade que vem de Deus, aceitá-lo como irmão nosso que nos conduz ao braço do Pai, fazer-lhe a sua vontade, pois a vontade que Jesus diz, que a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, é a vontade correta. Todos nós somos livres. Deus nos fez livres, como de fato vimos Adão e Eva usar da sua liberdade. Mas Deus, apesar de nos conceder a liberdade, Ele também deseja que a nossa liberdade nos ajude também a tomar as decisões corretas. E para isso, Ele nos orienta. E para isso, Ele deseja estar na companhia de todos nós. E para isso, Ele deseja que nós estejamos sempre com Ele, para que Ele nos oriente. Porque o uso da nossa liberdade é o que nos torna verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Mas o bom uso da liberdade é o que de fato nos faz semelhante a Deus, semelhante ao Criador. Ter liberdade nos torna imagens de Deus. Usar bem da liberdade nos torna semelhantes a Deus, ou semelhantes aos filhos de Deus, o que de alguma forma enriquece profundamente a nossa vida.